você tem voz. Antes de mais nada, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal e do nosso querido Mengão. E hoje meu coração tá palpitando demais da conta. É meu aniversário, mas não é por causa disso que tá palpitando. É pelo jogo entre Flamengo e Corinthians hoje, pela final da Copa do Brasil. E o Flamengo pode me presentear aí, né? Se classificando nesse jogo. Como eu digo, se classificando, garantindo a vantagem aí o suficiente para que o Corinthians não consiga virar no próximo jogo. É óbvio que a gente está falando de futebol e o impossível não existe. Mesmo que o Flamengo faça 3-0 de vantagem hoje, não significa que o jogo está ganho para quarta-feira que vem. Mesmo assim, é uma vantagem bem difícil de ser abatida, mas é possível. Mas eu acredito que se o Flamengo conseguir essa vantagem e sair com essa vantagem, realmente vai ser algo difícil do Corinthians quebrar, principalmente fora de casa. Mas eu também acho muito difícil acontecer um placar assim tão amplo. Muitas pessoas vão dizer que o Flamengo, em julho, quando foi pela Libertadores, amassou o Corinthians, jogou bem melhor, teve um futebol muito melhor. Mas então, se passaram vários meses desde então, desde o último confronto entre Flamengo e Corinthians. E, na minha visão, o Corinthians mudou muito, principalmente taticamente. Assim, mudou praticamente o seu time completo, né? Vamos dizer assim, não os jogadores, mas a função tática de cada um dos jogadores, né? O Roger Guedes atuando novamente como ponta, Yuri Alberto, né? Lá na centralizado. A volta do Renato Augusto, a gente vai falar sobre isso, sobre os jogadores de destaque, sobre como vai ficar o time aí. A gente vai falar tudo isso e um pouco mais aqui nesse vídeo. Então vai deixando aquele like, não se esquece, se inscreve aí e ativa o sininho. Não vai te custar nada e vai ajudar muito o canal. Como eu disse, espero que o Flamengo hoje consiga uma vantagem ampla aí, né? Contra o Corinthians para quarta-feira da semana que vem. Nem que seja de pelo menos um gol de diferença, né? Pra gente ficar um pouco mais aliviado. Vamos falar então aqui, né, da final entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Segue a gente também lá no Instagram e no TikTok, @opiniãofla_oficial. O Instagram é esse que está aparecendo aqui, logo mais nos próximos vídeos eu vou colocar o TikTok aqui também para ficar mais fácil, para quem quiser ir lá dar uma olhada, tá ajudando a gente nessas outras redes sociais também, vai estar ajudando demais, mas quem já ajudar aqui no YouTube mesmo, já está ajudando demais, então eu conto com a sua inscrição aí, com as suas participações nos vídeos. A gente vai falar sobre as prováveis escalações entre Flamengo e Corinthians, vai falar do nosso quadro Opinião Tática e agora a gente vai falar um pouquinho das novidades aí que aconteceu no Flamengo essa semana. O Flamengo com certeza vai com o time titular, mas a gente vai mostrar isso nas prováveis escalações. E aí, vende ou não vende o João Gomes? Então, de contrato recém-renovado com o Flamengo, né, até 2027, o João Gomes é alvo do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Desculpa falar aqui, que o nome é um pouco difícil. Quem domina mais aí, né, o inglês vai saber falar melhor. Mas enfim, representantes do clube alemão chegaram nos últimos dias no Rio de Janeiro e foram para São Paulo acompanhar a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Também vão ao Maracanã na partida contra o Atlético Mineiro e depois ficam para a decisão contra o Corinthians. No último mês, um scout do Leverkusen já havia assistido às partidas de João Gomes, de 21 anos, no Rio de Janeiro. Como informado pelo jornal O Dia, a multa rescisória do jogador é de 60 milhões de euros para os clubes do exterior. Os alemães acenaram com proposta de em torno de 15 milhões de euros, mas o jogador só deixará o rubro-negro caso as conversas preliminares avancem na janela no meio do ano para a Europa. O Flamengo, né, tá pensando muito aí no Mundial. O que acontece? Se o Flamengo ganhar a Libertadores, o Mundial vai acontecer em 2023, assim que acabar a Copa do Mundo, né, quando o futebol já estiver um pouco mais desligado. Antes de começar a Champions, né, porque a Champions deles começa, né, no começo do ano, no meio do ano, na verdade. Então acontece esses jogos antes de voltar, né, a estaca dos times. E o Flamengo tá pensando em contar com o João Gomes para isso. A janela na Alemanha ela abre novamente durante janeiro. Mas, como eu disse, né, a sinalização do Flamengo é de que qualquer chance de transferência em caso de acordo em valores
e termos de negociação só realizada na janela do meio do ano. Isso porque o Flamengo também pensa numa possível disputa do Mundial de Clubes no início de 2023. Por que será, né? O João Gomes ele se tornou um jogador assim, depois da chegada do Dorival, né? Desde 2020 ele já era um titular, né? Não absoluto, mas após a chegada do Dorival ele se tornou um titular absoluto. Porque é um jogador que passa confiança, é um jogador que tem uma marcação incrível, é novo, tem muito realmente o que aprender, mas não deixa a desejar no talento, né? O talento de roubar a bola, de ter um bom passe, de ter uma visão de jogo, né? Saber onde está exatamente, saber onde se posicionar, saber a hora de morder a bola, né? Para não cometer uma falta aí de vermelho. E muitas dessas roubadas de bola do João Gomes acabam acontecendo os gols do Flamengo, porque é uma roubada ali meio que inesperada, né? Ninguém espera que o adversário vai morder e vai roubar a bola. E o time adversário está despreparado. E o João Gomes faz isso muito bem. Então acho que é por isso que esses times assim de fora estão de olho nele, principalmente o Leverkusen. Tomara que ele continue até o meio do ano que vem, né? Principalmente para ajudar a gente no Mundial. Se o Flamengo passar aí do Atlético Paranaense, que é nosso adversário na Libertadores, na final. Final, que diga-se de passagem, é única, ou seja, o Flamengo vai jogar apenas um. Já a Copa do Brasil vão ter 2 jogos. Hoje é o primeiro jogo da final, jogando em Itaquera, na casa do Corinthians. E na quarta-feira que vem será no Maracanã. O Flamengo poderá então decidir, né, o confronto em casa após o jogo de hoje. Como eu já disse, espero que o Flamengo saia de Itaquera classificado. É uma coisa difícil, o Corinthians não é um time fácil de se enfrentar e a gente vai falar o porquê daqui a pouco. Outra coisa que a gente vai falar aqui também, né, é sobre o Gabigol. O que falar com ele, o que falar dele, né? Com números expressivos, Gabigol vai para a sua 12ª final pelo Flamengo em 4 anos. O artilheiro Gabigol é recordista e se transformou o apelido em sua marca. Nesta quarta-feira ele entra em campo para mais uma final com a camisa do Flamengo. Já naturalizou tantos feitos que agora atende só como Gabi. Será a sua 12ª decisão desde 2019. Desta vez a inédita Copa do Brasil, contra o Corinthians. Do atual elenco, camisa 9 é o recordista em gols em decisões pelo Flamengo. Gabi entrou em campo em 11 finais e marcou 11 gols. As únicas decisões que o atacante não balançou as redes foram o Carioca de 2019 e 2021 e o Mundial de 2019. O Mundial sofrido por um golzinho só de diferença contra o Liverpool. Ai, ai. Além disso, já são 9 títulos pelos Flamengos, todos citados abaixo, além do Brasileirão de 2019 e 2020. Ou seja, ele ganhou o Carioca de 2019, a Libertadores de 2019 com 2 gols, ganhou o Mundial, não, foi vice-líder, foi vice-campeão do Mundial, da Supercopa foi campeão e fez gol, Recopa fez um gol e foi campeão, Carioca ele não fez gol, mas foi campeão, Carioca de 2021 fez 3 gols e foi campeão, Supercopa, um gol e campeão. Libertadores de 2021, um gol vice-campeão. Carioca 2022, um gol vice-campeão. E a Supercopa, né, de 2022, vice-campeão e um gol. Ou seja, o Gabigol ele é um dos jogadores assim mais discutíveis, né? Porque muita gente reclama do momento que ele tá, dos gols que ele perde, mas ele tem como rotina quebrar marcas, né, do Flamengo ou individuais. De 2019 em diante, o atacante coleciona bons números e inclusive deixa Zico para trás em alguns recordes. O camisa 9 superou o ídolo e se tornou o maior artilheiro rubro-negro na Libertadores. Agora pode ser o maior goleador brasileiro da história da competição. Se marcar contra o Corinthians, Gabi anota mais um feito com a camisa do Flamengo, visto que é a primeira final da Copa do Brasil pelo clube carioca. Um gol renderia também outra marca à história, o artilheiro das grandes decisões. Gabi está empatado com Zico em números de gols em grandes decisões nesta conta. O estadual não está incluindo. São 7 para cada lado. O atacante é o mais democrático e marcou na Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, enquanto o Galinho divide sua conta em Brasileiro e Libertadores. Os 7 gols de Gabs em finais. Final da Libertadores, 3 gols, 2 contra o River Plate e 1 contra o Palmeiras. Supercopa, 3 gols contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro. Recopa Sul-Americana, 1 gol contra o Del Valle. Realmente, né, o Gabigol é ídolo, na minha opinião, e eu acredito que na opinião de vários flamenguistas raízes, né, porque tem muitos modinhas aí que falam, o Gabigol não joga nada,
porque o Gabigol é isso, porque o Gabigol é aquilo, e realmente não sabe tudo que o Gabigol fez pelo clube e faz até hoje, né? É um jogador que realmente às vezes é um pouco contestável, erra muitas chances ali que a gente fala, poxa, era só treinar a finalização para acertar. Realmente isso acontece, foi mostrado várias e várias vezes. Mas isso não significa que ele deixe de ser aquele cara decisivo. Já quando a gente precisa que ele marque, ele marca. Ele é aquele jogador que a gente sabe que se a gente realmente precisar, ele vai marcar. No entanto, em vários jogos que ele não marcou gols, né? Não eram, sim, vamos dizer, onde corria risco do Flamengo perder algum título ou perder alguma coisa. Já aconteceu algumas vezes da gente perder algum jogo, mas não títulos. Então, assim, realmente ele é um jogador que quando a gente precisa, ele tá lá. Vamos falar agora, né, do nosso quadro Opinião Tática, para falar, né, dessa grande final aí entre Flamengo e Corinthians. Desculpa que a logo do Brasileirão não é Brasileirão, desculpa, esqueci de mudar, é Copa do Brasil. Pessoal, a gente já soma 1.289 inscritos. A gente está quase chegando na marca de 1.300 aí. Ajuda aí, não vai te custar nada. Vai ajudar muito o canal e você vai ficar ainda por dentro de todas as novidades aqui do nosso clube, o Clube de Regatas Flamengo, o maior do Brasil, na minha opinião. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Aproveitem aí também nos comentários, deixe qual o placar de vocês para esse jogo. Na minha opinião, eu acredito que o Flamengo, se ganhar, vai ganhar por um placar bem vago aí de 2-1, 1-0, mas vai ser um jogo bem disputado e eu vou explicar para vocês o porquê agora. Os jogadores de destaque do Corinthians são Renato Augusto, meio-campista experiente, já passou pelo próprio Flamengo até, é um jogador assim, não jogou na Libertadores, né, contra o Flamengo. Se eu não me engano, se jogou muito pouco, não foi nem tanto assim, mas é um jogador que ele dita o meio de campo ali do Corinthians, né? Eu acredito que assim, o Flamengo, se deixar ele livre para poder fazer o que ele sabe fazer, que é dar passes, eu acredito que o Flamengo vai sofrer muito. E o companheiro dele aí, né, que é o companheiro onde ele mais busca esse passe, né, Roger Guedes. Eu poderia ter colocado vários outros aqui entre esses dois, mas para mim esses dois são os melhores no momento em questões de decisões, em questões de estar ali presentes na frente. Mas para mim o melhor jogador do Corinthians é o Cássio. É um jogador assim que o Corinthians deve muito. É um jogador que, principalmente em decisões, ele brilha muito. Brilhou contra o Flamengo, fez várias defesas que poderiam ter sido os gols na Libertadores. E o Flamengo vai ter que lutar bastante. Mas eu coloquei esses dois jogadores porque eles participam principalmente ativamente, né, na parte ofensiva ali, é onde o Flamengo tem que ficar mais esperto, porque não adianta nada tomar gol, né, e depois parar no Cássio. Então o Flamengo tem que prestar muita atenção nesses dois jogadores, principalmente no Renato Augusto, que é que vai dar essa passe para o Roger Guedes. Outra nota aqui é para o Rodinei. O Rodinei é que vai ter a obrigação, né, de marcar o Roger Guedes. E, infelizmente, eu tô com muito medo, realmente, do Roger Guedes, porque realmente a gente sabe que a marcação do Rodinei, ela não é muito boa, ela não é totalmente precisa, né? Eu acredito que isso foi um dos motivos, né, dele não ter ido para a Copa, né? Ele tem uma parte ofensiva muito boa, ele trabalha muito bem isso, a questão da velocidade, bom passe, sabe como se posicionar, mas defensivamente deixa muito a desejar. A gente viu isso claramente contra o Internacional, que na minha opinião tá jogando um belo futebol, mas eu acredito que em nível individual, o Corinthians, na minha opinião, em nível individual, é melhor sim do que o Internacional. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mas essa é a minha opinião. Em nível individual, sim, o Corinthians é melhor do que o Internacional. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Essa é a minha visão. Vamos mostrar para vocês aqui a possível escalação do Corinthians para esse jogo de hoje. Com o Cássio no gol, vem fechando a zaga aí Balbuena e Gil, Fábio Santos e Fagner, dois laterais aí experientes que sabem onde se posicionar, sabem como se posicionar. O Flamengo vai ter que lutar muito ali, né, se quiser explorar essas laterais aí do campo. Meio campo a gente tem Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Os três jogadores aí, né, que ditam para onde a bola vai, geralmente conseguem fazer boas roubadas de bola, né, para fazer contra-ataques, para acionar o Roger Guedes e o Adson, né, na velocidade. E a gente não precisa nem falar, né, do Yuri Alberto, que se der chance ali para ele, com certeza ele vai marcar. Realmente o nível individual do Yuri Alberto também é muito bom. Realmente errou um gol contra o Flamengo na Libertadores, realmente não jogou muito bem.
mas eu acredito que foi em função dele estar jogando como ponta, né? Não estava totalmente centralizado, né? No outro jogo que ele foi jogar mais centralizado. Mas eu acredito que realmente é um jogador contestável. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com ele. Não só com ele, mas principalmente o Rodinei tem que tomar cuidado com o Roger Guedes. Por que o Flamengo tem que tomar tanto cuidado assim, né? Porque o Corinthians, quando está se defendendo, ele se defende no 4-5-1. Por que eles se defendem assim? Como eu disse para vocês, o Renato Augusto ele é quem dita o jogo, né? Ele é quem dá o passe. Ou seja, se ele é quem dá o passe, ele tem que ficar mais aqui pelo meio do campo, né? Esperando que o quê? Ou o Corinthians roube a bola ou um erro do adversário. O Renato Augusto em posse dessa bola, vocês podem ver que ele tem tanto o Roger Guedes quanto o Adson para buscar essa velocidade, né? Como o Renato Augusto tem esse bom passe, se o Flamengo errar e ainda dá esse espaço para ele fazer esse passe um pouco mais longo, né, para o Roger Guedes ou para o Adson, o Flamengo vai sofrer demais. Principalmente nas costas do Rodinei, como eu disse, que não é tão bem defensivamente. É um time muito forte, é um time que sabe jogar com triangulações ali, né, pelas laterais, com o Fagner e com o Fábio. Então o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado. É um adversário onde eu acredito que vai ser um grande jogo. Está envolvido entre as duas maiores torcidas do Brasil. Então, assim, vai ser um jogo inesquecível para a gente guardar na memória. Eu quero com certeza que o Flamengo ganhe, não tem dúvida disso. Eu sou flamenguista, com certeza quero que o Flamengo ganhe. Mas, independente do resultado, eu acredito que vai ser um grande jogo. E é o que a gente espera, sem muitas faltas, sem deslealdade. E um jogo onde seja todo mundo feliz para poder assistir. Agora, a gente vai falar aqui do nosso querido Mengão. Jogando aí, né, com o losango novamente. A gente pode ver que pode ser um 4-1-3-2. Pode ser um 4-4-2. O site, né, do GE colocou como um 4-3-3, colocando o Arrascaeta, né, mais aqui livre pela ponta esquerda, mas eu acredito que seja um losango, isso já é bem de épocas, né? Porque o Arrascaeta ele não é ponta, ele é aquele meio-campista ali para ditar o jogo, para dar esse passe pro Gabi ou pro Pedro, para entrar em profundidade aqui, né, o Rodinei ou o Felipe Luiz, nem tanto o Felipe Luiz. Felipe Luiz não é aquele jogador agressivo, né, que ataca as laterais, mas é um jogador que dá suporte, que faz tem uma, assim, como é que eu posso dizer, defensivamente bem, é um ótimo jogador, então geralmente é um pouco mais recuado, tanto pelo fato também, né, de não conseguir ir e voltar sempre, né, pela questão mais da idade, mas não deixa de ser o grande jogador que é. O Flamengo vem com Santos no gol, Léo Pereira e Davi Luiz fechando a zaga. Laterais temos Rodinei, Felipe Luiz. Aí a gente vem para o nosso querido meio de campo, Thiago Maia, João Gomes, titular absoluto, com proposta. Everton, Arrascaeta, que a gente dispensa comentários, né? Pedro e Gabigol. Jogadores assim que tecnicamente individuais são melhores para mim do que os do Corinthians. Mas como eu disse para vocês, é um jogão, é um clássico. O Flamengo tem que tomar muito cuidado. O Corinthians está jogando em casa, vai ter o apoio da sua torcida, então o Flamengo vai ter que se impor no jogo, vai ter que jogar o seu jogo. Acredito que o Corinthians vai buscar ficar um pouco mais com a bola por estar jogando em casa, ou até mesmo jogar um pouco mais recuado, né, e jogar no contra-ataque, mas não deixar tanto o Flamengo assim, né, livre entre espaços para poder fazer o que o Flamengo sabe fazer de melhor. Na defesa, o Flamengo vai utilizar o 4-4-2, apenas recuando, né, os seus jogadores, o Arrascaeta vindo um pouco mais para a ponta aqui, João Gomes descendo, o Thiago Maia mais atrás, né, os dois como volantes, e Pedro e Gabigol lá na frente, né, para caso essa bola para um possível contra-ataque. É isso, pessoal. Qual a sua opinião sobre o jogo? Deixe aí sua opinião sobre o jogo, sobre o vídeo, sobre o que você achou. Não se esqueça também, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais vizinhas aí, o TikTok e o Instagram. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O meu placar é 2-1, 2-1 ou 1-0. Deixa aí nos comentários o placar.